Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante pela história das ideias. Vamos explorar como a lógica dos antigos filósofos gregos se tornou, quem diria, a base da teologia cristã. É uma história que revela as raízes do nosso próprio jeito de pensar. Prepare-se para uma viagem de mais de 1.500 anos no tempo. A gente vai descobrir como a filosofia que nasceu lá na Grécia Antiga se entrelaçou com a fé cristã e acabou moldando a Idade Média. Esse caminho vai mostrar como a razão e a revelação se encontraram e juntas transformaram o mundo. E para guiar a gente nessa exploração, vamos seguir estes 5 marcos. A gente começa na Grécia Antiga, passa pelos grandes mestres Platão e Aristóteles e depois vê como as ideias deles foram reinterpretadas por Agostinho e Tomás de Aquino. Tudo isso para entender o legado que dura até hoje. Bom, nossa jornada começa na Grécia Antiga. Foi lá que aconteceu uma verdadeira revolução no pensamento, uma mudança que alterou para sempre o jeito da humanidade entender a realidade. Os gregos começaram uma transição monumental, do mitos, que explicava o mundo com histórias de deuses e heróis, pro logos, que buscava explicações racionais, com argumentos lógicos. Em vez de dizer os raios são a fúria de Zeus, os filósofos começaram a perguntar, mas, afinal, o que causa os raios? Essa busca por explicações que pudessem ser debatidas, justificadas, foi o berço da filosofia. No centro dessa revolução toda estava o conceito de logos. Para os gregos, isso queria dizer que o universo não era um caos, sabe? Pelo contrário, ele era ordenado por princípios racionais. E o mais importante, eles acreditavam que a mente humana, por também ser racional, tinha a capacidade de descobrir e entender essa ordem. Logo, esse novo pensamento racional se dividiu em duas correntes poderosíssimas e concorrentes, definidas por um mestre e seu aluno mais brilhante. De um lado, a gente tem Platão, que acreditava que a realidade de verdade não estava neste mundo físico, mas no mundo das ideias, perfeito, eterno, acessível só pela razão. Do outro lado, seu aluno, Aristóteles, que trouxe a filosofia de volta para a Terra. Ele dizia que o conhecimento começa com a observação do mundo ao nosso redor. Essas duas visões opostas criaram um debate que ecoaria por toda a história. Aristóteles defendia que todo o nosso conhecimento começa com a experiência sensorial, e isso foi um afastamento radical do foco do mestre dele nas ideias inatas. Para Aristóteles, o conhecimento é um processo contínuo, que vai do que a gente sente para o que a gente pensa. A abordagem sistemática de Aristóteles fica super clara na teoria das 4 causas. Para ele, entender algo de verdade significava responder a 4 perguntas. Do que isso é feito, qual é a sua forma ou estrutura, quem ou o que fez isso e, finalmente, qual é o seu propósito. Por séculos, essas duas correntes fluíram, mas foi um bispo romano lá no norte da África quem primeiro canalizou o poder de Platão para dentro da teologia cristã. Santo Agostinho, um dos pensadores cristãos mais influentes de todos os tempos, foi o arquiteto da primeira grande ponte entre a filosofia grega e o cristianismo. Ele se inspirou nas ideias de Platão, que foram reinterpretadas pelos neoplatônicos, e usou tudo isso para construir uma base intelectual para a fé cristã. Agostinho viu no platonismo uma espécie de preparação para a mensagem cristã. Ele usou aquela distinção platônica entre o mundo físico e o espiritual para explicar a natureza da alma e a busca pela verdade divina. Para Agostinho, a filosofia não era um fim em si mesma, mas um caminho que preparava a mente para aceitar a revelação da fé. A famosa frase de Agostinho, "creio para compreender", resume perfeitamente a filosofia dele. Para ele, a fé não era um obstáculo à razão, muito pelo contrário, era o ponto de partida. Primeiro a gente acredita, depois a gente usa a razão para explorar e aprofundar as verdades que a fé nos revelou. Agora, vamos avançar bastante no tempo para uma era diferente, onde as obras perdidas de Aristóteles voltaram a circular na Europa e um novo pensador construiu um tipo bem diferente de ponte. Esse novo movimento intelectual, a escolástica, floresceu nas universidades medievais. O método deles era usar a lógica, de forma super rigorosa, para analisar e debater as verdades da fé. E a principal ferramenta para essa análise foi a filosofia de Aristóteles, cujas obras tinham sido redescobertas e estavam causando um impacto gigantesco no pensamento europeu. E Tomás de Aquino foi a grande estrela desse movimento. O grande projeto dele foi sintetizar a lógica de Aristóteles com a doutrina cristã, criando o que a gente chama de aristotelismo cristão. A grande contribuição de Tomás de Aquino foi mostrar que fé e razão não são inimigas, mas parceiras.
Ele argumentava que a gente pode usar nossa inteligência para estudar o mundo natural, e ao fazer isso, estamos, na verdade, aprendendo sobre o próprio Criador. Para Aquino, a natureza é como um livro que nos revela a sabedoria de Deus. Um dos conceitos mais duradouros de Aquino foi o de lei natural. Ele acreditava que a própria natureza continha um código moral universal, que a nossa razão consegue acessar. Por exemplo, a tendência natural dos seres humanos de viver em sociedade nos leva a entender que regras de cooperação e justiça são necessárias. Assim, as leis humanas, para serem justas, deveriam estar em harmonia com essa lei da natureza. Essa fusão do racionalismo grego com a revelação cristã acabou criando uma nova estrutura intelectual que dominaria a civilização ocidental por séculos. Então, em resumo, nasceram duas tradições intelectuais bem distintas. Uma que flui de Platão, através de Agostinho, e a outra que vem de Aristóteles, através de Aquino. Uma mais voltada para o mundo interior e à fé, a outra para o mundo natural e à razão. O legado dessa fusão é imenso. A ideia de lei natural de Aquino, por exemplo, influenciou profundamente o desenvolvimento do direito no Ocidente. Da mesma forma, a ênfase de Aristóteles na observação empírica, adotada por Aquino, ajudou a pavimentar o caminho para a revolução científica. E o debate entre fé e razão, iniciado por eles, continua sendo uma questão central na nossa cultura até hoje. E assim, a jornada que começou lá nos mercados de Atenas e continuou nos mosteiros da Europa, nos deixa com uma questão que ainda ressoa hoje. A fé e a razão são forças opostas ou são duas asas que nos elevam à verdade? A resposta que cada um de nós dá a essa pergunta foi, de alguma forma, moldada por essa incrível história intelectual.